Neste momento, damos início à solenidade alusiva aos 40 anos de reinstalação da Justiça Federal. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Silvia Maria Gonçalves Goraieb, Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Senhor Ministro Nilton Luiz Pereira, Ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Maria de Fátima Freitas Labarré, Corregedora-Geral do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Marcelo Malucelli, Diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo Senhor Desembargador José Antônio Vidal Coelho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Excelentíssimo Senhor Desembargador Telmo Xerém, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Excelentíssimo Senhor Desembargador Ney José de Freitas, Presidente da Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho, 9ª Região. Excelentíssimo Senhor Procurador João Galberto Garcês Ramos, Procurador-Chefe da República no Paraná. Excelentíssimo Senhor Renato Kanayama, Vice-Presidente da Seção Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil. Registramos a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo Senhor Dr. Ivan Leles Bonilha, Procurador-Geral do Município, representando a Prefeitura Municipal de Curitiba. Excelentíssimo Senhor Tadá Queiroz, Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Senhor Auditor Ives Schopper, representante do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Fernando Matos, Vice-Presidente da Associação dos Juízes Federais, representando a APAJUF. Excelentíssimo Senhor Friedman Anderson Vempar, Presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Excelentíssimo Senhor Dr. Acácio Cambi, digníssimo Diretor da Escola da Magistratura do Estado do Paraná. Excelentíssima Senhora Juíza Mayra Rocco Stansack, Diretora do Fórum Civil da Justiça Estadual. Excelentíssima Senhora Juíza Patrícia de Matos Lemos, Juíza do Trabalho, representando a direção do Fórum do Trabalho e Presidente da AMATRA, da 9ª Região. Excelentíssimo Senhor Glaucio Araújo de Oliveira, Procurador do Trabalho, representando a Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região. Excelentíssimo Senhor Valério Vagnoni, Diretor-Secretário da Procuradoria-Geral de Estado de Justiça, representando a Procuradoria-Geral de Justiça. Ilustríssimo Senhor Virgílio Conceta, digníssimo Delegado da Receita Federal em Curitiba. Ilustríssimo Senhor Dr. Celso Lisboa de Lacerda, Superintendente Regional do INCRA. Excelentíssimo Senhor Antelmo Diniz Coelho, Gerente de Negócios da Caixa Econômica Federal. Ilustríssimo Senhor Alain Giovanni Fortes Stetanello, digníssimo Gerente Jurídico da Caixa Econômica Federal. Excelentíssima Senhora Doutora Lucélia Bioboc Pérez de Oliveira, Procuradora-Chefe da União no Paraná. Excelentíssima Senhora Cíntia Maria Greca Schaffer, responsável pela Procuradoria Federal no Estado do Paraná. Excelentíssima Senhora Doutora Cristina Luiza Hedler, Procuradora-Chefe da Fazenda Nacional, representando a Procuradoria-Geral da União na 4ª Região. Excelentíssimo Senhor Manuel José Lacerda Carneiro, digníssimo Presidente do Instituto dos Advogados do Paraná.
Agradecemos ainda a presença das seguintes autoridades: ministros e desembargadores aposentados, juízes de tribunais regionais, juízes diretores do foro, juízes federais, juízes de direito e promotores, representantes das universidades, entidades e associações, ilustríssimos advogados, servidores dessa casa, senhoras e senhores presentes. Com a palavra, a presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargadora federal Silvia Maria Gonçalves Goraieb. Abertos para a audição do hino nacional brasileiro. Passo a palavra a Marcelo Maluquer, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssima senhora desembargadora federal Silvia Goraieb, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em nome de quem estendo meus cumprimentos às já nominadas autoridades integrantes da mesa e também a todas as demais autoridades presentes, nominadas ou não, colegas juízes e juízas, servidores e servidoras, amigos e amigas, familiares, enfim, todos aqui a esta solenidade compareceram, vindo a prestigiá-lo. Faço destaque especial aos vindos de outros estados e do interior do nosso Paraná, meus colegas diretores do foro, servidores do interior que também vieram, enfrentaram as dificuldades naturais de uma viagem apenas para aqui estar, para usufruir deste momento de grande alegria, de grande confraternização para todos nós. Pois bem, estamos aqui hoje para proceder solenemente à comemoração dos 40 anos de reinstalação da Justiça Federal no Paraná. Por uma peça do destino, coube a mim a honra de estar ocupando a direção do foro desta sessão judiciária neste momento, e com isso ter o privilégio de fazer uso da palavra em nome da administração, mesmo sem dispor da necessária aptidão para tanto. Sem dúvida, mais genuíno seria se cada um dos aqui presentes pudesse dar o seu testemunho de vivência com a Justiça Federal neste período, de modo a aglutinar em várias vozes
a dissonante passagem do tempo. Como isso não é possível, resta a quem fala expressar a tentativa de aproximar sua própria experiência à soma de um passado coletivo e, com isso, traçar um espectro do que se foi, um retrato do presente e, quem sabe, uma miragem do futuro. 40 anos. Para muitos, o início da velhice, a idade de quem já não se desvia do caminho. Todavia, não vale aqui esse aforismo. A maneira como esta Justiça Federal se desenvolveu ao longo destes 40 anos demonstra com clareza que nunca se esteve sob o comando de um projeto maquiavélico de criação de uma subversão de um conceito de justiça, como até hoje alguns ainda insistem em difundir e definir a existência e a criação da Justiça Federal na década de 60. É fato que desde sempre o compromisso foi com a prestação jurisdicional justa e eficaz. É fato que seus primeiros integrantes, magistrados e funcionários, desde sempre estiveram ao lado desse compromisso de forma inflexível. É fato que as dificuldades enfrentadas ao início desse período, como excesso de processos e estrutura precária, foram sendo abatidas. Na maior parte do tempo, com esforços silenciosos e sem eco nos meios judiciais e judiciários, sujeitando-se assim às críticas, muitas vezes nascidas do desconhecimento de uma dura realidade, vivida na solidão dos gabinetes ou na monstruosa disposição de processos das secretarias. Sabem aqueles que aqui conviveram nestes anos que essas dificuldades por muito tempo perduraram. Mesmo à época do meu ingresso na magistratura federal, no ano de 1994, vivíamos esta realidade. Lembro-me que, designado para atuar como juiz substituto junto à 2ª Vara Federal de Curitiba, então jurisdicionada pelo brilhante e precocemente aposentado juiz federal Antônio Albino Ramos de Oliveira, recebi milhares de processos para despachar e centenas para sentenciar. A sala de audiências daquela vara. Tendo como equipamento tecnológico de última geração minha máquina de escrever portátil Praxis. Já naquela época, digna de figurar na sala da memória da justiça. Não era incomum ainda, àquela época, a jurisdição conjunta de 2 ou 3 varas. Pouco tempo depois, já promovido para a 2ª Vara de Londrina, enfrentávamos, junto com as tradicionais deficiências de pessoal e grande número de processos, os obstáculos em torno das precárias instalações das sedes da Justiça Federal, fruto da ainda recente interiorização. Prédios alugados, emprestados, adaptados, sem condições de receber condignamente as pessoas que ali desempenhavam suas tarefas. Mas seguimos, e de certa forma vencemos. É recente, pois, o ato de se apregoar a estrutura exemplar da Justiça Federal, especialmente de nossa 4ª região. No entanto, não se expõe, quase nunca, que é ela, em parte, um mito, porque temos ainda nossas não poucas mazelas, e na parte que é real, uma consequência de administrações bem-sucedidas, desde a sua origem. Converteu-se, assim, aquele ideal lá do princípio, na realidade que hoje a todos nos orgulha. Admiração que se desvenda no reconhecimento do esforço dos pioneiros e se converte em responsabilidade com o nosso futuro. E esta carga vem a cada dia sendo motivo de nossa preocupação. Seja com os novos desafios que surgem, como os novos métodos de prestação jurisdicional, onde se destacam a criação do processo virtual e o incremento da ideia conciliatória, seja com as consequências do desconhecido rumo que a nação vem tomando. Sob esse último aspecto, aliás, é preciso dizer que o conturbado momento impõe ao judiciário, como um todo, a missão de preservar o conceito de nação livre, independente e democrática,
É nossa, senhoras e senhores, a função de julgar, componente fundamental da civilização formada em torno das leis e que rege os comportamentos da comunidade. Devemos fazer de tudo o que estiver ao nosso alcance para defendê-la. Disso também depende a dignidade e a grandeza de nosso país, que, se ainda não alcançadas nos níveis desejados, sempre esteve na mente daqueles que lutaram pela ideia de justiça. Parabéns, Justiça Federal. Parabéns a todos que a fizeram nesses 40 anos. A festa é de vocês e tenho sempre, todos os dias, orgulho de ser parte integrante dessa história. Obrigado. Convidamos a todos os presentes para assistir um vídeo que retrata um pouco da história da Justiça Federal nesses 40 anos. A Justiça Federal foi criada pelo Decreto número 848, em outubro de 1890. Com o Estado Novo, em 1937, o presidente Getúlio Vargas extinguiu diversas instituições, entre elas a Justiça Federal. A Constituição de 1946 recriou apenas a segunda instância da Justiça Federal, o Tribunal Federal de Recursos, composto por 9 juízes, que integrava o Poder Judiciário Nacional juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Na vigência do regime militar, instaurado em 1964, o Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, recriou a Justiça Federal de primeira instância. Os juízes federais eram nomeados pelo Presidente da República. Através da Lei Orgânica da Magistratura Federal número 5010, de 1966, foi definido o quadro de juízes e regulamentado uma nova jurisdição. Foram criadas 44 varas federais no Brasil. As primeiras varas no Paraná foram instaladas em 1967, com a nomeação dos juízes federais Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, Milton Luiz Pereira, Heraldo Vidal Correia e Lício Bley Vieira. Eles tomaram posse em 9 de maio de 1967. Mas para nós nunca houve nada. O Heraldo era mais dinâmico e fazia política e tal. O Franco era colocado no altar e ficava só abençoando o pessoal, né? Depois tinha o Milton Luiz Pereira, que até hoje está aí, é grande amigo, agora é professor de universidade, não sei o que. E eu. Mas eu era zero, né? Nunca fui despachado na sentença. Com o fato e sentença, né? Então os advogados diziam, mas Lício, você está certo, as sentenças estão tudo boas, lá no tribunal quando chega, é do Lício, então vai ligeiro, tá. Agora, mas você não fala bastante, não deixa uma porta aberta, uma janela para a gente poder entrar. A Justiça Federal ocupava 2 pavimentos do edifício Sul-Americana, na rua 15 de novembro, em Curitiba, cedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A primeira ação na Justiça Federal do Paraná foi protocolada no dia 3 de julho de 1967. Um ano mais tarde, já eram 1.383 ações. A primeira sentença foi proferida pelo juiz Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, no dia 5 de julho de 1968. O primeiro processo, eu me lembro muito bem, o processo do Renato Requião. E era um mandato de segurança. E eu registrei, número 1, a tinta. O registro da tinta, hoje não se faz mais nada a tinta. O mandado de segurança, número 1, fui eu que registrei. E todos os 3.000 processos fui eu que registrei.
Foi a segunda vara que registrou. E a segunda vara que trabalhou. Então nós trabalhávamos nos processos eminentemente que precisavam de agilidade judicial, que precisavam de atendimento judicial. Talvez o maior orgulho que eu tenho da Justiça Federal, eu quero registrar aqui. O maior orgulho. O doutor Milton me chamou no gabinete e disse: Ramon, veja bem, eu às vezes preciso sair da aula e eu não tenho assistente. Você quer ser meu assistente de Direito Penal na faculdade? Mas espera, quem estava me convidando era o melhor professor que eu tinha conhecido na minha vida. E que os outros também acham isso. Todo mundo acha isso. Esse é lugar comum. Então, ele disse: olha, pense em 3 dias. Ele disse: olha, não precisa pensar, eu vou aceitar. E aí, depois que aceitei, eu tive que dar aula. Eu dei aula há 8 anos na assistência do Milton. Em 1972, é realizado o primeiro concurso público para juiz federal substituto. Nós fazíamos um concurso nacional. A Justiça Federal não era dividida em regiões ainda. Aliás, era dividida em regiões, mas não funcionava. Tinha 3 regiões, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira era Brasília e aqui a Redondeza, a segunda era São Paulo. Não, a segunda era Rio de Janeiro e a terceira era o resto, que era São Paulo e todo o Sul. Mas não tinha disso nenhuma consequência prática. Na verdade, as regiões, a primeira, a segunda e a terceira, não se refletiam em divisão de trabalho. Depois, com a Constituição de 88, com a criação das 5 regiões, sim, aí se transformou em unidades mais ou menos autônomas, e isso teve uma consequência definitiva, porque aí os concursos passaram a ser regionais. Cada região hoje faz o seu concurso. Mas na época em que eu prestei concurso, não, o concurso era nacional. Se inscrevia o pessoal do Brasil inteiro e podia ser nomeado e lotado em qualquer lugar do país. Em 1977, a Justiça Federal do Paraná já contava com 4 varas, onde tramitavam 14 mil ações. Em 83, agora com 7 varas federais, a Justiça Federal ganha novo endereço, no conhecido Edifício Pagé, no centro de Curitiba. Os primeiros 20 anos da reinstalação no Paraná foram comemorados com a interiorização da Justiça Federal no Estado e criação de varas especializadas. Em 1987, o município de Foz do Iguaçu abria a série de instalação dos serviços da Justiça Federal no interior. No mesmo ano, 2 meses depois, os trabalhos já se concentravam em Londrina. Na sequência, vieram Maringá, Guarapuava, Umuarama, Cascavel. Hoje está em 17 municípios, incluindo a capital. A Constituição Federal de 1988 desenhou um novo perfil da justiça brasileira, sendo a Justiça Federal dividida em 5 regiões. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul integram a 4ª região, cujo Tribunal Regional Federal tem sede em Porto Alegre. O final dos anos 80 e o começo de 90 foram marcados pelo crescimento e popularização da Justiça Federal. Milhares de ações, como a do empréstimo compulsório na aquisição de combustíveis e veículos e o confisco da poupança, aproximam o cidadão da prestação jurisdicional, inaugurando uma nova fase na Justiça Federal, pois pessoas comuns de todas as camadas sociais enxergam no Judiciário o caminho para garantir seus direitos. Em 2001, com a Lei 10.259, a Justiça Federal dá um dos seus mais importantes passos, pois põe à disposição do cidadão os juizados especiais federais, que, entre outras competências, examina causas previdenciárias como auxílio-doença, pensão por morte, benefício ao portador de deficiência, aposentadoria rural, etc. A construção da nova sede da Seção Judiciária do Paraná, inaugurada em outubro de 2002, marca um novo momento da Justiça Federal no Estado. Concebido no conceito prédio inteligente e totalmente automatizado, a sede de quase 35 mil metros quadrados contém 2 torres de 9 pavimentos, onde funcionam 17 varas e os setores administrativos. Em 2003,
a Justiça Federal do Paraná dá um salto em qualidade, utilizando em todos os seus serviços as mais modernas ferramentas tecnológicas. A videoconferência torna-se realidade nos trabalhos judiciários. A primeira videoconferência aconteceu em junho de 2003. Um ano mais tarde, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região implanta o processo eletrônico, onde todas as etapas do processo passam a tramitar na forma virtual, propiciando economia e celeridade na tramitação dos processos. Em meio a todos esses avanços tecnológicos, onde as grandes redes de informática tornam cada vez mais ágil a tramitação dos processos, a Justiça Federal jamais perdeu de vista que o grande consumidor de seus serviços são pessoas do povo, e visando empreender velocidade ainda maior na solução dos litígios, tem encontrado na conciliação um grande caminho. Processos que levariam anos para ter uma solução são resolvidos em poucos meses, através de sucessivos mutirões versando sobre financiamento da casa própria e ações previdenciárias. Uma das metas dessa administração é justamente suprir as necessidades que se fazem necessárias hoje nestes juizados especiais. Outra meta é dar também estrutura e implementar cada vez mais a ideia de conciliação em todos os processos que tramitam na Justiça Federal. Essa é uma nova ideia em torno da conciliação, porque sempre se viveu em torno do mito e de um dogma de que o poder público não pode transigir. E nós estamos mudando esse conceito, mudando essa cultura, inclusive junto aos órgãos públicos. Em 40 anos, muito foi feito, mas por certo, o futuro exigirá vencer novos desafios. Com a palavra, a presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargadora federal Silvia Maria Gonçalves Goraiev. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Milton Luiz Pereira, ministro aposentado do Superior Tribunal. Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargadora federal Silvia Maria Goraiev. Não sei, somente devo fazer esta referência ou lembrar-me de que é a viúva querida de Eli Goraiev. É que Eli, um sonhador, um semeador de sonhos, mas também de realidades. Veio da Rondônia, passando pelo Rio e chegando ao Rio Grande do Sul. E nós ficamos com uma sensação de perda de tempo em ouvir. Estamos mais afinados com ouvir. Mas sem ouvir e somente vendo, nós deixamos de lado o que é mais fundamental, o sentimento. E deixando o homem sem sentimento, nós estamos vendo um ser sem alma, o ser que não pensa, o ser que vê, o ser que anda, o ser que não é ser, porque é um ser que não vive, porque não tem emoções. Nosso coração, presidente, ele foi integrado a um corpo para ser a síntese dos sentimentos, para ser a síntese da compreensão do próprio homem. O corpo para receber as sensações. E a nossa
a nossa inteligência, a nossa razão para captar os princípios. E por isso tudo é que eu assim andei falando para justificar algumas palavras que devo dizer, para que o momento não perca o sentimento e o testemunho de quem viveu. Graças a Deus para testemunhar 40 anos depois o que aconteceu. E nesses idos de 1967, logo me acode a memória de Manuel de Oliveira Franco, sobrinho, e de Heraldo Vidal Correia, os falecidos com familiares no plenário. O depoimento de Lício Breivieira, que com a autoridade dos seus 91 anos ficou dispensado de comparecer, mas que demonstrou a lucidez da memória ao recordar fatos que já se passaram. Sei que continuar falando é o meu dever porque assumi o compromisso. Mas devo dizer ao doutor Marcelo Malucelli, como deve estar recordado, que a minha primeira manifestação foi de recusa. Não porque não sentisse a honraria, mas é que eu tenho guardado guardada como orientação um fato acontecido com Sócrates, sem que eu, evidentemente, esteja me comparando a tanto, mais somente quanto ao fato, convidado por um dileto amigo para participar de uma reunião, quem sabe tão bonita quanto esta, recusou de pronto e quase que agressivamente. Perguntado depois por que ou como justificava a recusa, ele disse: prefiro a pior das mortes do que não poder comparecer, dizer e retribuir a confiança que me foi dada. Esta foi a razão da primeira recusa. O receio continuou mesmo, mas não quero, como Sócrates, a pior das mortes. O que eu quero, além do riso que é a evasão do sentimento, é a compreensão da falta da qualificação para testemunhar com isenção os acontecimentos vividos. E há, neste sentimentalismo, uma explicação. É que as nossas querências são sentimentais. E mais sentimentais elas se tornam com o correr dos dias, dos anos e do envelhecimento. E mais sentimentais e tristes internamente elas se manifestam. Quando olhando no espelho os cabelos já grisalhos, tem a memória dos tempos vividos passados. No entanto, esta querência sentimental me faz, ou me dá o privilégio, pelo convite destacado de Vossa Excelência, de ocupar esta tribuna. E quando se ocupa uma tribuna, eu, de parte especial no meu sentimento, sinto uma responsabilidade tão flagrante que me atemorizo e tremo. Embora não pareça a tremedura ou tremeção, não me importa no vocabulário a correção, mas me importa no versículo a sensação, tudo numa rima no falar. É que tribuna traz na sua história uma empolgação tão envolvente. Tribuna, que etimologicamente do latim tribo, nos leva às tribos, uma união de raças ou de pessoas, as 12 tribos dos judeus. As tribos que peregrinaram pelos continentes e levaram a vida onde só existia um mundo irracional e vegetal. A tribo que deu a tribuna, o lugar onde se fala para ser ouvido e destacado. A tribo
na tribuna ou no tribunal, o coletivo, onde se manifesta nas opiniões e se divergem nas conclusões. A tribo, tribuna, tribunale, que nos dá a autoridade de ser ouvidos, mesmo sem merecimento. Mas é na tribuna que eu sinto sempre e senti, e agora é o que me acontece, eu já, de certo modo, desabituado no falar ao público, lembrar-me de quanto se conseguiu na tribuna. E para que não se caminhe tão longe entre nós, quem não se lembra da história compungente de Luiz Gama? Luiz Gama, o filho da escrava, filho de fidalgo, vendido como escravo, vai para São Paulo e acolhido por uma família piedosa. Ao invés de escravizá-lo, educa-o. E ele provisiona-se como advogado. Homem de cor, vai para a tribuna, tribuna do júri, ou a tribuna da imprensa, e torna-se o abolicionista magno de São Paulo. E Raul Pompeia, numa descrição que nos traz a tristeza e, ao mesmo tempo, uma comoção especial. Ao narrar a importância da tribuna usada por Luiz Gama, narra o enterro de Luiz Gama. E saindo das margens do Tietê, acompanhado pelos amigos e fidalgos, pelas autoridades da província e pelo representante do imperador, é carregado por brancos e pretos, rumo ao cemitério da Consolação. E a meia altura, por perto do hoje largo São Francisco, ele que honrara a faculdade, que não frequentara porque só provisionado, mas com a energia, a severidade e a competência dos grandes deputados, em certo momento naquele largo, escravos se encaminham como numa revolta que não fora preparada. Tomam as alças do caixão e, lacrimejando, carregam sem permitir que alguns autoridades ou nobres carregassem a alça. E eles mesmos fazem um sepultamento no cemitério da Consolação. Era a Consolação consagradora Luiz Gama, que, usando a tribuna, fez-se ouvir pelo Brasil. Há também que se lembrar obrigatoriamente de Rui Barbosa, que da tribuna ganhou o renome merecido, mas mais do que isso, falando em congresso internacional, em conferência de Haia, na célebre manifestação Je demandé la parole, eu peço a palavra. E na tribuna, aquele homem de pouca altura, mas de inteligência flamejante, fez com que a tribuna, meramente até ali didática, sem vida, quase sem emoção, ganhasse os foros internacionais com uma reclamação em nome de um país quase desconhecido, Brasil de então. Mas há que se lembrar também, bem mais atrás, de que Cícero, senador, magistrado, usou a toga. Por isso que às vezes eu fico um pouco entristecido. E o momento é próprio. Eu estou numa tribuna de emoção, posso falar livremente, sem censura. Quando alguns juízes não querem mais usar a toga. A toga que representa exatamente a autoridade que ele tem, ele não é ninguém. A autoridade está na toga e na cadeira que ele senta. E, aliás, tribuna significa a cadeira no tribunal. É a tribuna de cada julgador. Como é a cadeira do juiz no seu gabinete. A autoridade do julgador está na toga e na cadeira que ele senta. Mas Cícero
o grande tribuno, o célebre acusador de Catilina, ele, quando faz as suas acusações a Catilina, ele empolga não Roma e os que ouviam, mas toda a Roma imponente e ao soldado altivo romano conquistador. Teve um fim trágico. Marco Antônio, aquele mesmo que, usando da tribuna, depois do ultraje nas escadarias do Senado romano com a morte de César, pelo punhal também do seu filho Brutus, ama Marco Antônio, a tribuna, na defesa de Brutus. Brutus é um homem honesto. Brutus é um homem honesto. Brutus é um homem honesto. Brutus que tirara a vida fazia pouco. Ora, a honestidade proclamada para inocentar quem se confessara culpado não é muito diferente dos dias de hoje, em que ninguém sabe nada, ninguém culpa ninguém, ninguém acusa ninguém, e se invoca o princípio da inocência para não inculpar aqueles que já são confessos. Acho que Marco Antônio teve ouvintes e hoje tem copiadores. Cícero é quem não tem. Cícero é quem não tem. Nós estamos precisando de novas tribunas, com o Cícero de hoje, falando pela imprensa, ou em todas as tribunas com eloquência. Não só a respeito da honestidade, mas de todos os valores da família, da profissão, da justiça. Esses tribunos, hoje ausentes, sem dúvida, nos dão saudade. E eu, depois da exibição pela televisão, sem quase mais nada ter o que dizer, se agora encerrasse, certamente receberia aplausos. Mas, por dever de ofício, falo mais alguma coisa para dizer que desta tribuna eu também sinto uma emoção especial. Esta tribuna, neste auditório, neste fórum, no terreno, eu tive o privilégio de adquirir, ou ser um instrumento para aquisição, com o trabalho primoroso de Fernando Andrade de Oliveira e de Odília Ferreira da Luz, que se faz presente, então procuradores da República, ele é o procurador-chefe, conseguimos com uma adjudicação, num processo executivo, este terreno. E honra-me dizer que dele fui seu guardião. Odília sabe disso. Já lhe contei, como de outras vezes, aqui deve ter muitos repetentes da mesma história, em que algumas vezes, em até domingos ou feriados, me telefonavam: tem gente invadindo o terreno. Já existiam os invasores. Eu pegava o ônibus de frente da minha casa e aqui chegava em frente e, de fato, tinha 2 ou 3 invasores com os quais eu falava e eles desocupavam o terreno, não em respeito à minha pessoa, mas à minha invocação de juiz e com a autoridade de quem pedia, não mais, mas que se mantivesse o que já era nosso. Quantas vezes eu fiz a mesma peregrinação e agora vejo este monumento. Só não se emociona quem não tiver coração. Não tenha sentido as dificuldades na aquisição deste terreno, nós confinados a 2 salas,
da antiga sede da Justiça Federal no edifício Sul-América, onde trabalhou o Ramon, que deu depoimento. O Ramon que conseguia ser mais rápido do que, ainda hoje, na máquina do que o próprio computador. Não estou exagerando. Podem fazer o campeonato. Aposto no Ramon. Ramon que não dava tempo nas audiências de ditar, e às vezes queria mudar, já tinha datilografado. Só que o computador facilita a substituição imediata e tinha que apagar, tirar o papel da máquina, a velha máquina Remington, que está no mostruário aí fora. Enfim, passando o passado, nesta oportunidade, torna-se presente, e eu repito com o poeta que viver é sempre estar presente, mas distanciar-se não é morrer para o presente, porquanto se tenha de memória guardada a afeição pelos idos das eras já vividas e eras de presença. Comemora. E o que é comemoração? Com a memória. Etimologicamente, não há que se fugir desta conclusão. E na memorização, nos guardados da memória, rapidamente lembro ou amplio um pouco o que já foi visto na televisão. A Justiça Federal pareceu ou teve no início um sentido diverso daquele que é o verdadeiro. Ela é uma sucessora na cronologia dos tempos do direito reinol. E até, como curiosidade, o chamado direito da mente. O que era o direito da mente? A época de Dom João I, depois Dom João III de Portugal, quando da instalação das capitanias, arrependidos os reis de todo o poder dado aos capitães donatários, como não tinham como voltar na lei por causa do direito adquirido do qual já se falava, e para não retroagir uma lei para criar dificuldades, alguém pensou, algum tecnicista, algum jurista da corte, no direito da mente. O direito da mente só estava na mente do rei, ele não sabe escrever. Era mais ou menos a cópia, na época do nazifascismo, do chamado crime contra o são sentimento do povo alemão. Subjetivo. O juiz é que decidia se aquele fato era ou não era contrário ao são sentimento do povo alemão. E Hitler disso se valeu. Os judeus agem contra o são sentimento do povo alemão. E nós tivemos um holocausto de 6 milhões de pessoas. Esses reis, com o chamado direito da mente, passaram a intervir na administração das colônias, ou das capitanias, melhor dizendo. E com isto, já no início, nós temos reminiscências do direito da mente. Direitos que são elucubrados, a quartos fechados, a interesses por interesses escusos, por manifestações, às vezes, panfletárias, de aproveitamento imediato, de interesses que não podem ser discutidos numa lei ordinária à luz do dia, nem com o timbre da censura. Mas as nossas origens da Justiça Federal, como da Justiça Estadual, estão no chamado direito reinol, desde as chamadas ordenações afonsinas, manuelinas e também as filipinas. E nesta caminhada viemos à proclamação da independência, a Constituição de 1824, quando se ordenou, de certo modo, pela primeira vez a Justiça Nacional. É evidente que incipiente e dependente exclusivamente da legislação de Portugal, em razão da aplicação na colônia, e assim caminhamos para encurtar a prosa,
Assim caminhamos para lembrar que, já com a proclamação da República, então sim, há um quadro novo. Mas o mais importante para esta comemoração dos é lembrar que ela não foi uma inovação criada a quatro paredes, escondida, articulada, pensando em destruir a justiça dos estados, que não existia, porque a justiça era una. Não há que se falar em diminuir a autoridade da justiça federal, que não existia, da justiça estadual, porque era una, a justiça era nacional. O imperador era o moderador, para dizer, na verdade, era a última instância. Tínhamos os juízes de paz importantes e eleitos. Tínhamos o ouvidor. Tínhamos, sim, o juiz de fora, mas tínhamos o juiz ordinário local. Porém, há, naquele momento, como uma luz, como se acordássemos de um sonho, e a República proclamada em 15 de novembro de 1889, e antes da sua primeira Constituição, em 1891, relembrando os ideais da Proclamação Republicana de 1870 em São Paulo, que já proclamava a necessidade de uma justiça para a Federação e também para os Estados-membros, consagra, então, a Justiça Federal como uma criação republicana. E é curioso, senhores, ou pelo menos para mim quase que causa espanto, se voltou a falar, não faz muito tempo, há 1 ou 2 anos, a necessidade de preservar os princípios republicanos. Nós temos a República desde 1889. Os princípios éticos e morais são os mesmos. E se descobriu agora que nós temos que velar pelos princípios. Agora, como se esta obrigação não fosse de natureza institucional. Uma obrigação e um dever da cidadania. Uma ordem da soberania. Mas é importante ver os estados. É extinta a Justiça Federal em 1930. Há uma anomalia. Quebra-se o princípio da dualidade, cria-se um hiato, porque nós não tínhamos mais a primeira instância da Justiça Federal. E assim vamos até 1946, uma Constituição liberal, mas que não restaurou a Justiça Federal. E a Justiça Federal só veio a ser restaurada no governo revolucionário. E por este motivo histórico, um patrulhamento que está sempre presente, mal intencionado. Porque quando o patrulhamento é ideológico, sadio, se é possível entender-se que há saúde no patrulhamento, mas nesta vontade de malquerer as inovações, ou para delas se aproveitar dos seus interesses políticos mais imediatos, se castigou com a suspeita a criação da Justiça Federal, quando na realidade era a restauração dos chamados princípios republicanos, dentro da visão da dualidade. Não há federação sem justiça federal. Não há Estado autônomo sem a sua justiça estadual. Há, portanto, uma saída, uma luz nova naquele túnel encoberto pela anomalia, e cria-se a Justiça Federal com o ato institucional número 2. E aí o patrulhamento surge outra vez. A Justiça Federal foi criada pelo ato institucional. Quem falou nem sabia o que era ato institucional. Aliás, é próprio nessas ocasiões de que também não se diga exatamente o que é isto, o que é aquilo. Há uma nuvem de maldade, de esperteza, de aproveitamento político imediato, sem olhar-se a história, ou sem pensar-se no alicerçamento
dos princípios democráticos de uma nação para mais adiante. E nesta situação, se esqueceram que o ato institucional, primeiro da história, que são os triunviratos no Império Romano, soluções emergenciais para solucionar a manutenção do Império Romano. Em outros países, sejam ocidentais, mais próximos ou mais distantes, foram os atos institucionais. Os chamados também atos adicionais. Por que adicionais? Porque eles são adicionados a uma estrutura constitucional emergencial para aquele momento. E há que se lembrar, por exemplo, numa situação histórica emergencial, a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I abdica, deve assumir Dom Pedro II com 5 anos de idade. Solução: o ato adicional. O ato adicional de 1824. E depois, mais adiante, o ato institucional da maioridade do Dom Pedro II. E mais do que isso, esses atos institucionais, entre parênteses, que são adicionais à Constituição, à estrutura constitucional, salva o Brasil do que seria uma divisão imediata de algumas províncias. A província do Rio Grande do Sul, onde tem a nossa presidente, a sede do seu tribunal, ou do nosso tribunal. No Maranhão. Onde mais? Por todo o Brasil, na Bahia. Os balaios, também no Maranhão. E aquele ato adicional restabeleceu uma ordem, quando no segundo se dá a maioridade de Dom Pedro, mas um novo ato resolve a questão da governança. Chama-se Diogo Feijó para ser aquele que orientaria, o regente que orientaria o Dom Pedro II. Então, me parece de uma falta de conhecimento, para não dizer de malícia, quando se impingiu alguma reserva à Justiça Federal em 1967, embora o ato seja de 65, ao ser instalada, como um fruto de uma revolução, como fruto de uma invenção. Invenção de quê? De quê? Se desde a proclamação da independência dos Estados Unidos, antecipando-se até a gloriosa França, as liberdades são logo mantidas ou asseguradas pelo trabalho da Justiça Federal. A Justiça Federal estava ou foi incluída na estrutura do Poder Judiciário Federal, mantida na dualidade à Justiça do Estado, tal como estava organizada. E a Justiça Federal, na Constituição de 67, ela é ungida pela Constituição de 1967. Até a Constituição de 1988, o que aconteceu com a Justiça Federal foi a fortificação das suas atividades, a comprovação de que, efetivamente, ela nada mais era do que uma solução histórica, e que nesta solução histórica ela existia de forma isenta e capaz. E a senhora presidente, senhores e senhoras, a oportunidade nesta ocasião para lembrar que eu, quase que atrevidamente, escrevi uma monografia sobre a Justiça Federal. Um dia desses, um colega meu de São Paulo escreveu dizendo o seguinte: Milton, encontrei o seu livro no sebo. Eu pensei que ele ia dizer na biblioteca pública, ou encontrava na biblioteca de algum tribunal. Não, no sebo. E ele disse: fiz mais, comprei e vou entregar à biblioteca do tribunal. Eu fiquei contente. Até porque, não faz muito, Dona Mônica, bibliotecária, telefonou perguntando se eu tinha algum objeto meu para o museu. E eu fiquei preocupado, falei, já sou musificado e não sabia. De qualquer forma, eu atrevidamente escrevi aquela monografia
e sentindo aquelas leviandades institucionais contra a Justiça Federal, eu relembrei Rufus Colt, advogado, político e senador romano e filósofo, senador americano e filósofo. Ele diz o seguinte, está na abertura do meu livro: dai-me um juiz independente, íntegro, capaz, e pouco me importará depois o como andar o resto da Constituição, ou o partido que ocupa o governo. O que eu sei é que esse governo será liberal. E a Justiça Federal, no cumprimento regrado, consciente, não fez outra coisa neste tempo. Lembremos o habeas corpus de Rui Barbosa. Lembremos ainda o caso Herzog mais recente. Lembremos ainda a liberação dos cruzados retidos. Lembremos das decisões na Previdência Social assinalando o direito da viúva que, se casasse outra vez, continuar recebendo a pensão das contribuições do marido, sem prejuízo das suas próprias contribuições. Lembremos na decisão quanto ao imposto de renda, o percentual a reduzir e a restituir. A Justiça Federal, na verdade, ela atendeu, sem evidentemente uma lição explícita de Rufus Colt, de que não me importa a Constituição e não me importa o governo, importa sim quem é o juiz. E esta verdade se faz presente ainda neste momento e penso eu que repercutirá para sempre. É tão interessante esse aspecto, e rapidamente para caminhar ao encerramento, que alguém chegou a dizer que os juízes federais andariam fardados. Não há, evidentemente, nenhuma diminuição em andar fardado. O militar anda fardado, é decente, honesto, cumpridor dos seus deveres com a nação e com a pátria. Não há motivo nenhum de aspecto pejorativo em quem anda de uniforme ou que anda de farda, os guardas da rua, a guarda municipal. Mas quando se falava que o juiz federal ia andar fardado, não era também para diminuir os auditores da justiça militar. Era com uma única razão, o da desmoralização e a impregnar a consciência dos mal avisados de que a Justiça Federal fora criada como uma espécie de guardiã das arbitrariedades que pudessem ser praticadas pelo governo revolucionário. Eu me sinto muito feliz em ter integrado aquela justiça pioneira para poder, 40 anos depois, dizer que em nenhum momento os 44 juízes empossados, inclusive Elie Goiareb, nenhum subordinou-se a pedido. E nos meus 23 anos de juiz federal no Paraná, em nenhum momento, a minha palavra de honra e de juiz, para fazer favor, encobrir inquéritos ou favorecer em documentação. Pelo contrário, quando da CGI, Nilson Ramon é testemunha porque ele bateu os ofícios na sua velha máquina Remington. A CGI fazia requerimentos pedindo cópias de documentos e com muita frequência eu indeferi pela ilegalidade do pedido. Não houve recurso e o assunto foi esquecido. De certa feita, alguns militares em Apucarana, militares do Exército, foram acusados de terem torturado um contrabandista. Foram acusados, não demonstrados, mas foram acusados. Imediatamente, tomei por ter umas declarações de quem assim vinha à Justiça Federal no Paraná, na Rua 15, no edifício Sul América, no meu gabinete, na segunda vara, como juiz substituto. Não tinha nem a vitaliciedade. Era substituto. Geraldo Vidal Correia, com quem convivi longamente, cuja memória eu prezo, como prezo a memória de Manuel de Oliveira Franco. E naquela ocasião,
redigi ofício que o comandante da região mandou o seu ajudante de ordens ao meu gabinete com a cópia do ato que mandava instaurar um inquérito policial militar. Porque todos sabiam que o juiz federal ele era servo da Constituição e das leis, e não servo do momento do governante. E este episódio foi se repetindo pelo Brasil. E a Justiça Federal se enraizou, ela que já tivera a sua origem nos primórdios da inspiração da Constituição americana, ou do Poder Judiciário da Constituição americana, sem se esquecer dos princípios da Revolução Francesa, da igualdade, da liberdade e da fraternidade. A Justiça Federal se enraizava não por propaganda ou patrulhamento, não por censura a partir de juiz federal, mas pela voz mais autêntica, pela censura mais proba, exatamente porque é autêntica, a da voz do povo. Consagrava o juiz com todo respeito. Senhora Presidente, eu me sinto orgulhoso, 40 anos depois, quando ouço dizer, sem diminuir outras sessões, que a Seção Judiciária do Paraná é exemplar na sua organização, nos seus recursos humanos e nos seus recursos. E não há segredo. É que todos, naquela época, nós 4 juízes, 10 ou 12 funcionários, porque a Lei 5.010, que organizou a Justiça Federal, permitiu que a primeira investidura na primeira investidura fossem aproveitados funcionários estáveis dos órgãos federais, municipais, estaduais. E nós tivemos, inclusive, o aproveitamento de expedicionários, homens sofridos, que traziam para dentro do prédio do Fórum da Justiça Federal os sentimentos do dever da pátria. Alguns feridos em batalha. Davam o exemplo da dedicação. O pai da Antonieta, que foi nossa primeira bibliotecária, o seu Reinaldo, que corria as ruas de Curitiba, e tinha uma especialidade em descobrir aqueles que deveriam ser citados e fugiam e se escondiam do chamado da justiça. Funcionários como o seu Reinaldo e outros que naquela época era o tal de vestir a camisa. Vale dizer, o espírito, corpo. Hoje é mais difícil, 111, 34 varas ou 17 sessões, se não estou equivocado. A família ampliou-se. A família ampliou-se, mas o respeito, a competência, a dedicação e o amor pela instituição também ampliou-se. Nós temos novos guardas da dignidade da justiça com seus 40 anos. Ela se interioriza, capital e interior, e institucionalmente, embora no início houvesse dúvida sobre a interiorização, a verdade é que as peculiaridades do Brasil hoje mostram da necessidade da interiorização da Justiça Federal. E o que é importante, há clamor público, e repito, há clamor público. Quando tive a honra de exercer como ministro em atividade no Superior Tribunal de Justiça, a coordenadoria da Justiça Federal, os abaixo-assinados, prefeitos, presidentes de Câmara, a sociedade, as entidades vivas de cada município, de cada comarca, levando pedidos para a instalação de vara federal. Não em detrimento de diminuição da justiça do Estado. Pelo contrário, da afirmação do judiciário na dualidade republicana, cada justiça na sua competência. Clamor público afastou de vez os vendilhões da verdade que conspurcavam ou tentavam conspurcar as origens da Justiça Federal no Brasil. Há que também se prestar uma homenagem ao Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Vidal. Nos primeiros dias, vejam bem, já é o epílogo.
nos primeiros dias, empossados em Brasília, nós, os 4 juízes, chegávamos ao Paraná, juízes federais, com um diploma na mão, a Lei 5.010 de 66, dizendo que os juízes federais estavam nomeados, empossados e em exercício, mas não tinham assentamento, não tinham foro, não tinham recursos materiais nenhum, e não tinham longa-manos, não tinham funcionários. Então éramos como aquela figura bíblica, servos inúteis, porque não tínhamos com o que fazer ou com o que trabalhar. Fomos ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Deus o guarde na sua glória, desembargador Segismundo Gradowski. Segismundo Gradowski, um homem que sabia sobretudo ouvir, ouviu as nossas lamentações e pensou como quem ama esse país. Disse: eu vou arrumar 2 salas no Tribunal de Justiça, senhora desembargadora. Arrumou 2 salas e fez mais. Arrumou 3 funcionários. Nilson Ramon, Milton Pimentel e ainda Sérgio Biscay. E os 2 primeiros de vara da Fazenda Pública Nacional. Nós antes, ao léu, sem destino e pela Rua 15, que ainda não era a Rua das Flores, é evidente que estávamos um pouco perplexos. Fomos parar numa sala cedida pela Procuradoria da República na Comendador Araújo, de frente ao antigo Colégio Partenon, onde hoje tem uma galeria comercial. Cedida a sala só, tinha uma poltrona. Não tinha mesa, não tinha papel, não tinha funcionário, não tinha nada. Cedida a sala, nós pelo menos tínhamos onde conversar, sem direito ao cafezinho. Conversávamos, e na expectativa das salas que o tribunal iria nos arrumar, e cujo apoio mais cresceu com o desembargador Francisco Xavier, de Paula Xavier, filho. Ele sucedera Segismundo Gradowski, que pelo incremento da idade não concluíram o mandato. E nós, naquela sala, o procurador Otacílio Arco Verde, que sucederam o Dr. Góes, procurador da República, o representante da República dos interesses da União no Paraná, sucedido por Otacílio, que era do Ministério Público do Estado, e que prestou grandes serviços, e vieram no correr dos anos até Odília e Fernando, e sucederam-se com Alcides Munhoz da Cunha e os demais procuradores que estavam, como hoje nós temos o ilustre procurador João Galberto, que certamente tem o mesmo espírito. Aqueles procuradores iniciais, que é exemplo de Odília e de Fernando, doaram-se sem reclamar. Sem reclamar. Porque a sala deles demorou muito mais. Muito mais. Deram para aqui, por uma sala cedida pela Justiça Federal, para a Rua 15. Mas a verdade é que eu presto essa homenagem, desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, uma memorização do que é o espírito de quem, evidentemente, sabe quais são os interesses superiores da justiça e não os interesses mesquinhos de uma instituição. E cumprimento Vossa Excelência, primeiro porque nos honra com a sua presença, com a licença da nossa presidente, mas também porque é um sucessor de homens daquela estirpe, como Telmo Xerém, desembargador que preside o Tribunal Regional Eleitoral, e que dá mostras na sua mocidade, e que também não teme, não faz temer, mas se faz, sobretudo, pela competência e dedicação, se respeitar pelo princípio da autoridade do juiz. Nakayama, doutor Nakayama, e quando falo em Nakayama, me vem logo a memória do seu pai, que já lhe disse, advogado, militante, tanto o pai como o tio, especialistas em direito administrativo, e que davam exemplos também de lealdade na advocacia,
que hoje precisa muito recordar-se da lealdade na competição judicial. Na ordem que está completando 75 anos de idade e que o atual presidente Arnaldo cogita, certamente com a colaboração do seu vice, na elaboração do livro Memória da Ordem dos Advogados, que estranhamente em 75 anos ainda não cuidara de documentar a sua história brilhante de lutas pela cidadania e pelo direito. É assim a Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal, que também teve suas dificuldades na instalação pelos idos de 68 a 70, na Rua 24 de Maio, e na Rua 24 de Maio, no início um prédio emprestado, depois adquirido. Tudo isto, eu acho que somente nos engrandece. E mais não posso continuar falando. Primeiro, porque seria temerário. Segundo, porque o presidente já me deu sinal que a hora está passando. Terceiro, porque repetir mais do que já falei seria a constituição de um verdadeiro abuso. Em nome e na memória dos juízes que tomaram posse e vieram para a Justiça Federal em 67, na verdade, tenho a consciência que praticamos boas ações. Mas quem pratica boas ações não precisa reclamar de compensação. A boa ação já é o prêmio. E nós tivemos o prêmio de intermediar o jurisdicionado com a Justiça Federal nos seus momentos pioneiros. Falando desta tribuna, eu me lembro e anotei, porque não podia me esquecer disso, do grande poeta americano T.S. Eliot, diz que e o fim da nossa viagem será chegar no lugar de onde partimos. E conhecê-lo, então, pela primeira vez. Sinto emoção da primeira vez que me chamaram de juiz. Sonho desde o meu 2º ano de faculdade. E quando me chamaram de juiz, nunca imaginei que realizaria o sonho de um dia voltar 40 anos depois para testemunhar 40 anos ou quase 40 anos no magistério. A memória da instituição são os nossos depoimentos. A nossa memória é o passado. Mas o que é o passado? É o que fica de bom para o presente. E o que é que vale neste presente e nesse testemunho? É a memorização, não gravada. A memoração em depoimento pode não convencer, mas é que é sempre feito do fundo do meu coração e com as melhores intenções. E prestado este depoimento, e para a memória desta instituição, eu quero terminar dizendo que estou partindo. Não sei se volto e nem sei se me darão oportunidade. Mas me deem oportunidade e mesmo que não volte. A verdade é que eu vou ficando e fico partindo. E partindo eu levo a memória dos juízes que honraram esta sessão. Desembargadores que estão aqui como o Tadeu Hiroshi, Tadaaki Hiroshi, Zimmermann, advogado que também prestou serviço à Justiça Federal à época como titular do cartório criminal, é quem atendia os assuntos criminais. Naquele momento em que, para a Justiça Federal, centenas e milhares de processos, pela competência, excluída a competência residual, vieram para a Justiça Federal. Nadir Zimmermann colaborou e hoje, nos seus 80 anos ou mais, ainda advoga como advogado dativo, prestando serviços de cidadania aos jurisdicionados desta justiça. Que a Odília leve o nosso abraço ao Fernando Andrade e que aos demais procuradores, que o Dr. João Alberto seja o nosso porta-voz. Que eu possa dizer, bendito seja a justiça, que assim seja, que Deus nos abençoe. E eu termine repetindo o que tenho feito desde a última vez que falei em público. Repetindo
o Padre Vieira, desculpem-me porque não tive tempo e a gentileza de ser mais breve. Muito obrigado. Bem, senhores, depois dessas palavras, é evidente que muito pouco fica para que eu possa declinar nessa solenidade. Gostaria apenas de registrar que é com grande satisfação que estou aqui na qualidade de presidente do Tribunal Regional da 4ª Região para comemorar com todos esta data que se reveste de grande significado para a justiça, como até aqui já ficou demonstrado. E eu gostaria de frisar que a importância desta data se reflete justamente na presença das pessoas que aqui se encontram para prestigiá-la. Por outro lado, acho necessário deixar registrado que esta história que faz parte da Justiça Federal, ela está composta de uma parcela da vida de cada um dos que aqui trabalharam. Magistrados, servidores, procuradores, enfim, todos que de uma forma ou de outra procuraram fazer com que a Justiça Federal se erguesse soberana e forte. Vemos todos que há necessidade de resgatar muitos valores que foram ficando para trás. Mas tenho convicção de que os magistrados da Justiça Federal do Paraná possuem condições de lutar e restabelecer aquilo que eu considero como valores sagrados para a consciência jurídica do povo brasileiro. Por outro lado, após as palavras do ministro Milton Luiz Pereira, a magistratura estava sendo vista por aquela criança. E este menino me respondeu: meu pai é colega de Deus. Vejam bem, a magnitude da magistratura na alma de uma criança. Ela soube, na sua pureza, na sua ingenuidade, caracterizar a função do magistrado como sendo algo divino, algo que faz parte da conduta divina neste mundo. Então, senhores, eu não vou me demorar. Eu quero aqui deixar os parabéns a todos os magistrados, a todos os servidores, por esta solenidade, por esses 40 anos, e agradecer por todo o trabalho desenvolvido. Ministro Milton Luiz Pereira, eu não poderia deixar... Eu, com a ousadia dos mais velhos e de decano, eu quero me penitenciar de uma omissão que não pode continuar, de pena de eu angustiar-me. A memorização dos demais juízes, falando do Manuel e do Heraldo, eu esqueci dos juízes Almada, Hélio e Cal Garcia, também já falecidos. Quero apenas, com essa interrupção, manifestar o meu respeito aos seus familiares. Certo. Eu posso dizer que, da mesma forma, estou referenciando a memória daqueles colegas que já partiram, e que muito contribuíram para que nós chegássemos a este momento. Mas, retomando, ministro Milton Luiz Pereira, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência a homenagem que foi prestada a Eli Goraiev. E gostaria também de dizer o seguinte: quando Eli participou da lista tríplice, da qual Vossa Excelência foi escolhido para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, ao saber da escolha,
Ele olhou e disse: que bom. Milton é um grande homem e o maior magistrado que conheci. Tenho também certeza de que ele, de uma forma ou de outra, ele intercedeu onde ele está para que Vossa Excelência pudesse vir hoje aqui abrilhantar essa solenidade com toda a sua sabedoria, com toda esta aura de magnitude que faz parte de sua carreira. Muito obrigada, ministro Milton. Muito obrigada, senhores magistrados, convidados, autoridades que aqui estão. Obrigada pela forma como esta Justiça Federal tem sido prestigiada. Dito isto, eu quero solicitar ao porta-voz que prossiga apresentando os atos simbólicos desta solenidade. Muito obrigada. Neste momento, convidamos o excelentíssimo juiz federal, diretor do foro, Marcelo Malucelli, para prestar homenagem aos desembargadores federais, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em nome da desembargadora federal, presidente do Tribunal Regional Federal, Silvia Maria Gonçalves Goraieb. Neste momento, convidamos a excelentíssima desembargadora federal, presidente do Tribunal Regional Federal, Silvia Maria Gonçalves Goraieb, para prestar homenagem aos juízes federais que fizeram e fazem a história da Justiça Federal, na pessoa do excelentíssimo ministro Milton Luiz Pereira. Neste momento, convidamos o Altíssimo Senhor Tadá Queiroz, desembargador federal, para prestar homenagem aos servidores desta casa na pessoa do senhor Nilson Ramon. Com a palavra, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargadora federal Silvia Maria Gonçalves Goraieb. Neste momento, eu agradeço mais uma vez a presença das autoridades, servidores e familiares que prestigiaram o evento. Convido o excelentíssimo senhor, juiz federal, diretor do foro, Marcelo Malucelli, e o senhor ministro Milton Luiz Pereira, para o descerramento da placa alusiva a esta data, bem como convido a todos a seguir para a audição do hino do Estado do Paraná e coquetel que será servido, gentilmente oferecido pela Caixa Econômica Federal. Declaro encerrados os trabalhos desta solenidade. Muito obrigada. Vou cantar-te nos meus versos, Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões, arrastando seu vestido rendado,
coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiferente. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo trovador, a mericórdia, a luz da lua, toda a canção do seu amor.